Vamos conversar aqui com o advogado criminal Ronald Pinheiro, que já está conosco e vai abordar um tema muito importante. No final das contas, as mulheres acabam sendo as maiores vítimas de crime de importunação sexual nesse período que está se aproximando do carnaval. Conversávamos há pouco sobre política, mas o cotidiano acabou entrando ali no meio do assunto. Amanhã já tem prévias carnavalescas aqui na capital. Eu até relembrei algo importante. A campanha Não é Não, né, que trouxe um pouco dessa conscientização. Mas, Dr. Ronald, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E o que é que as mulheres podem fazer tanto para evitar esse problema do qual elas são vítimas normalmente, quanto até para denunciar uma situação que infelizmente vem a acontecer? A palavra está com o senhor. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Warner. Bom dia a todos do Antena Manhã. Na verdade, nós estamos, sim, muito próximos das chamadas prévias carnavalescas. Maceió tem essa tradição, né, de festejar de forma prévia, antes do carnaval. Efetivamente, aí nós teremos momentos como o conhecido Pinto da Madrugada. E esse tema, ele é sempre relevante, até porque durante o período carnavalesco, muitas pessoas terminam se excedendo na bebida, se excedendo em alguns comportamentos. E é de extrema relevância e importância nós entendermos o que efetivamente as leis estabelecem para aquele tipo de comportamento que venha a atingir a dignidade sexual. A dignidade sexual principalmente das mulheres, que são as vítimas mais comuns desse tipo de crime, que é o caso do crime de importunação sexual. E, Warner, você tocou num ponto muito relevante, que foi justamente a campanha do Não é Não, né? Hoje, efetivamente, no Brasil, nós temos essa campanha vigente que busca justamente proteger as mulheres em ambientes privados, quando se fala aí de boates, casas de shows, restaurantes, que efetivamente estejam em sintonia com a legislação atual, principalmente na questão da proteção da mulher. Nós tivemos aí um caso internacional, né, que trouxe em voga esse tema mais uma vez, que foi o caso do jogador de futebol Daniel Alves, e que efetivamente traz essa discussão para o âmbito nacional. Certamente, Warner, nós estamos hoje com uma atenção ainda mais voltada quando se fala das leis para a proteção de casos dessa natureza. E por esse motivo é que essa campanha Não é Não, ela se torna ainda mais relevante para prevenir, para a prevenção e até mesmo para que fatos como dessa situação não ocorram. Muito bom. O senhor tocou na questão aí da legalidade, e eu estou dando uma pesquisada aqui na internet. A Lei 13.718 de 2018 tipifica a importunação sexual como crime. E segundo os dados aqui, desde a formalização, né, a validação dessa lei, houve um crescimento estatístico considerável. E um dado do próprio governo federal aponta que no carnaval do ano passado, o Disque 100, já fica aqui o recado, onde as pessoas podem fazer denúncias desse tipo, o número de registros aumentou em quase 40% em comparação com o ano anterior, que foi 2013. Foram mais de 11 mil denúncias. E o interessante é que a maioria é contra criança e adolescente, e as violações contra mulheres representam 20% do total de casos nesse período. É um número assustador, né, no final das contas, porque é algo que a lei do bom senso já não deveria permitir acontecer, né? E eu queria saber do senhor, existem realmente punições efetivas para pessoas que acabam sendo denunciadas e tem essa denúncia comprovada dentro de um processo legal? Perfeito, Warner. A princípio, quando nós falamos no crime de importunação sexual, como você muito bem trouxe, a legislação ela é uma legislação recente. É uma legislação do ano de 2018. Então, nós temos aí 5 anos da vigência dessa lei. O caso que trouxe em voga a necessidade de um recrudescimento penal foi justamente um fato que aconteceu lá em São Paulo, onde um indivíduo ele se masturbou e aí teve terminou ejaculando no rosto de uma mulher num transporte público. E esse fato chamou muita atenção porque o cidadão ele foi solto no mesmo dia e, consequentemente, a punição dele, caso houvesse efetiva condenação, não passaria de 3 meses.
Então isso levou um movimento muito forte, não apenas de grupos de mulheres, mas a toda a população que se engajou no sentido de haver um recrudescimento penal. Hoje, a lei para aquele indivíduo que realiza a importunação sexual é uma pena que vai até 5 anos. É importante deixar claro que essa pena é apenas e tão somente para aquelas situações onde não haja violência ou grave ameaça, onde haja efetivamente aquele toque em uma parte íntima, ou seja, onde haja uma situação onde não exista efetivamente uma violência ou uma grave ameaça. No entanto, caso haja violência física, bom uma frisar, violência física ou uma grave ameaça, o indivíduo deixa de responder pelo crime de importunação e passa a responder pelo crime de estupro. E aí, Warner, a gente volta para aquele tema não é não. Por quê? Quando, seja homem, seja mulher, o homem pode ser vítima de importunação sexual? Pode. A mulher pode ser uma autora do crime de importunação sexual? Pode. Veja, hoje, se houver a ausência de consentimento, não é permissivo para uma insistência, não é permissivo para uma ameaça, não é permissivo para forçar a barra. Então, realmente, hoje, é preciso ter muita cautela quando se fala em prévias carnavalescas, em período de carnaval, porque existe sim o contato com o público, existe sim um flerte, e isso não é crime. Flertar, você conversar, você tentar convencer, não é crime. Mas o que é crime é você atingir, ferir a dignidade sexual do outro, da outra. Então, para isso, é preciso ter muita cautela quando nós falamos em bebidas. É preciso ter muita cautela quando nós falamos em convivência. É preciso ter muita cautela, principalmente nesse momento. Então, não é porque a mulher, o homem, está vestido com determinada fantasia que isso será um permissivo para que aquela pessoa venha violar a dignidade do outro. Um aceno, muitas vezes é confundido, como o senhor disse, como um consentimento. E nem sempre é assim. Às vezes é uma questão de educação, de gentileza, até de respeito, né? E eu queria saber o seguinte, qual é a diferença e o limite, talvez? Sei que tecnicamente talvez seja um pouco difícil da gente delimitar, mas qual é o limite? O que é que classifica efetivamente a importunação? Como é que esse crime acaba sendo, de fato, tipificado? Como é que alguém pode dizer assim, opa, agora ultrapassou o limite e eu preciso denunciar essa pessoa aqui por importunação sexual? Veja, a importunação sexual ela tem como condão efetivamente a proteção efetiva da dignidade sexual da mulher. Então, quando houver qualquer tipo de ato libidinoso que não tenha o consentimento ou a anuência da vítima, e é importante deixar claro, tá, Warner? A vítima pode ser um homem. A vítima não é apenas a mulher. O legislador, quando ele estabeleceu o artigo 215A, ele não fixou o sujeito passivo. Para ser ainda mais claro, ele não estabeleceu o gênero. Quem pode ser vítima, né? Exatamente. Então, um homem que eventualmente esteja no transporte público e eventualmente alguém passe a mão em suas nádegas, passe a mão em seu órgão íntimo, ele dê um beijo indesejado, né? Um beijo na surpresa. Isso propriamente pode sim ser considerado uma importunação sexual. Obviamente, Warner, essa ideia de até que ponto é o flerte e até que ponto é uma importunação, até que ponto é o flerte e até que ponto é um estupro. Veja, a palavra ela é simples. O que vai delimitar se há crime ou não é o consentimento. Quando há consentimento, não há crime. Quando há constrangimento, há crime. É possível... vou melhorar a pergunta. É difícil conseguir comprovar que esse crime houve e o senhor acredita que, de alguma maneira, caso seja difícil, de fato, materializar essa denúncia, isso acaba sendo um agravante, um facilitador para o cometimento desse crime? Perfeito, Arne. Esse questionamento ele é muito importante porque muitas vítimas elas terminam deixando de registrar a ocorrência, deixando de se dirigir a uma delegacia de polícia com a ideia de que aquilo pode dar em nada, que é a famosa impunidade.
E muitas vezes porque não há realmente testemunhas, né? Então, dentro desse âmbito efetivo, é extremamente importante e claro dizer que nos crimes que envolvem a dignidade sexual, a palavra da vítima, ela tem um valor de extrema relevância. Obviamente que esse depoimento ele deve vir corroborado com outros fatores específicos, outras provas correlatas, mas o depoimento da vítima por si só, por se tratar de crimes que muitas vezes ocorrem em um ambiente onde não há outras testemunhas, é um ambiente que não é visto, que não é filmado, muitas vezes esse tipo de crime ele tende a ter uma relevância maior em relação ao depoimento das vítimas. Por esse motivo é importantíssimo deixar claro, Warner, para todo o público do Antena Manhã, que eventualmente, caso haja alguma vítima desse tipo de situação, é importantíssimo deixar claro às autoridades cientes, procurando a delegacia mais próxima de seu bairro, ou até mesmo conversando com amigos, familiares sobre esse fato, para que então possa se encorajar e não deixar que aquele fato, aquela situação em si se torne impune. Suponhamos que amanhã, espero que você esteja tratando apenas de uma situação hipotética. Está lá a moça, a mulher, passando ali no bloco carnavalesco que vai ser celebrado em Maceió. Ela se sente ofendida. Ela pode procurar ali naquele instante mesmo um guarda municipal, um policial militar, um policial civil, um segurança do bloco para de alguma maneira já pedir um auxílio e dizer, olha, fui importunado aqui, esse camarada, ou pode acontecer também uma mulher com mulher ali, né, uma situação em que de alguma maneira ela se ofenda, só olha, essa pessoa aqui está cometendo o crime de importunação sexual. Isso pode ser feito? Perfeito. O passo imediato nessa situação específica, Warner, é sim, dialogar com o segurança, certo? Informar ao segurança particular daquele evento que esteja acontecendo, o que ocorreu em específico, certo? Até para que não haja um maior constrangimento, é preciso entender se aquele local ele possui a adoção dos protocolos não, certo? Para que haja a proteção da mulher. Em específico, na Orla de Maceió, nas prévias carnavalescas, a OPLIT, a Polícia Militar, estarão totalmente atentos. Isso eu falo porque participei de inúmeras reuniões com todo o aparato policial e sei que o caminho ideal é haver primeiro essa comunicação. Havendo essa comunicação, não tenho dúvidas de que as autoridades ali presentes vão adotar os protocolos necessários para que seja efetivamente registrada a ocorrência e apurada toda a situação. Eu queria saber também, doutor, se o senhor acredita que o número de campanhas de conscientização para, de alguma maneira, contribuir com uma mudança de perspectiva muitas vezes machista, né, de que a insistência pode levar ao sucesso nesse flerte, na paquera. Se o senhor tem visto assim um número expressivo de iniciativas como essa e se no cotidiano isso tem resultado também numa efetiva mudança de postura da sociedade, ou talvez falte realmente um endurecimento da legislação de modo a inibir mais essa prática? Veja, sem sombra de dúvidas, quando nós falamos em leis que recrudescem, que aumentam as penas, isso por si só não fará que os crimes automaticamente reduzam. Quando nós falamos em dignidade sexual, a dignidade sexual ele perpassa pelo primeiro passo, que é uma conscientização. E a conscientização, ela se torna presente a partir de medidas educativas. E aí a importância de tratarmos de temas dessa natureza no âmbito escolar. Tratarmos desse tema não apenas como uma função do Estado, mas também uma função dos pais, uma função dos amigos, uma função da própria esposa, para que trate esse tema com seriedade. Principalmente porque a prevenção por si só, o aparato policial, o poder ostensivo, ele estará ali apenas e tão somente para que, efetivamente, um mal maior não aconteça. Mas nós sabemos que crimes desse condão acontecem muitas vezes ali numa clandestinidade.
Então, a educação, a conscientização são fatores que poderão sim acarretar na redução desses índices efetivos, mas sobremaneira, o que pode sim também estabelecer uma redução desses índices é a punição. O sentimento de impunidade, ele corrobora para que esses índices aumentam. Então, além de prevenir, além de conscientizar, punir aqueles indivíduos que pratiquem esse tipo de conduta. O poder público é atento a essa realidade, né? A gente pode afirmar isso porque em Maceió, em Alagoas, existe a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar. Essa própria lei também é um mecanismo de proteção às mulheres. Existem delegacias com ambientes especializados, né, adequados para a escuta de vítimas, mulheres de determinados crimes, no final das contas. Mas esse ainda é um tema delicado. Eu, pelo menos, observo assim muito nas redes sociais as notícias e os comentários que vêm em seguida. Um dos mais comuns que eu vejo é difícil ser mulher no Brasil. Olha, a mulher é vítima em diversos contextos e, no final das contas, a gente acaba, pelas notícias, pelos indicadores estatísticos, confirmando isso. No final das contas, é necessário também que a própria sociedade construa essa rede, podemos dizer assim, autônoma e independente de proteção às mulheres, né? E reforçar que a vítima é a vítima. Não interessa o contexto em que aquela situação ocorreu. A vítima sempre será a vítima e o criminoso, o agressor, o abusador, o aliciador é o criminoso. É necessário separar também esses papéis e que eles sejam muito bem definidos, inclusive na própria opinião pública, que muitas vezes contribui para essas mudanças legais e, naturalmente, sociais, no fim das contas, né? Sem sombra de dúvidas, hoje no Brasil nós possuímos uma legislação, sim, que visa estabelecer parâmetros de proteção para as mulheres. A Lei Maria da Penha, ela surgiu com o objetivo de estabelecer medidas de proteção, medidas que estabeleçam ideias de que a mulher não venha a ser vítima de algo pior, não venha a ser vítima de uma violência física, não venha a ser vítima de uma violência psicológica, não venha a ser vítima de uma violência patrimonial. Mas mais do que isso, não venha a ser vítima de um feminicídio. Então, hoje, e aí esses comentários, né, de internet são muito comuns no sentido de dizer que não seria fácil ser vítima no Brasil. Não é fácil. Obviamente, o que nós temos aí é que existem sim um número grande ainda de mulheres que são vítimas de violência em seu âmbito familiar, em seu âmbito doméstico. Mas o Brasil ele tem sim adotado uma postura proativa no sentido de dar apoio, no sentido de dar não apenas o apoio de proteção no quesito segurança, mas também o apoio no quesito habitacional, o apoio no quesito empreendedorismo. Então, hoje, políticas públicas estão sendo cada vez mais eficientes no sentido de que a mulher que é vítima de violência doméstica tenha o seu primeiro lar, tenha prioridade nas políticas públicas habitacionais, tenha prioridade nos programas que sejam voltados para capacitação profissional. Então, hoje, é preciso sim entender que estancar não é fácil, estancar um ferimento não é fácil, mas é preciso entender também que a postura apenas irá modificar se as próprias vítimas modificarem também a sua percepção de que a única forma de se combater efetivamente essas situações é notificando, é buscando uma efetiva punição para esses agressores. Dr. Ronald, chegou aqui uma pergunta para a gente de uma mulher que está aqui na nossa audiência. Ela diz o seguinte: olha, gostaria que você perguntasse ao advogado o que ocorre em relação a homens que tiram foto das mulheres de forma mais explícita, por exemplo, nesses bloquinhos de carnaval. Às vezes a moça está usando ali uma saia, um vestido. Eu já vi uma reportagem desse tipo, salvo engano, até no Fantástico, que o camarada ia lá com o celular e tirava foto das partes íntimas, né, daquela pessoa para depois divulgar, compartilhar, explicitar. Numa situação como essa, como é que a mulher deve proceder? O que é que pode também acontecer com essa pessoa que tirou essa foto? Perfeito, Arner. Essa situação é extremamente importante nós estabelecermos que, se houver uma situação dessa natureza, a vítima ela deve
imediatamente buscar notificar a primeira pessoa que esteja ali para realizar a segurança daquele evento, certo? Então, aquele fato em si deve ser imediatamente notificado. Sem sombra de dúvidas, aquele indivíduo que tirou essa foto de suas partes íntimas, né, tirou essa foto que de alguma forma houve esse tipo de constrangimento, ela sim poderá ser punida e responder não apenas no âmbito penal, mas também no âmbito civil. Até porque esse tipo de constrangimento também será suscetível a uma indenização. Eu pesquisei aqui e a violação desse tipo de intimidade, de quem quer que seja, né, mas principalmente aqui das mulheres, existe até um termo com foto, vídeo, qualquer registro não autorizado das partes íntimas é chamado de upskirting, né? É como se fosse levantar ali a vestimenta para, né, algo que não ocorre na prática, mas que dá essa ideia. E foi apresentado, inclusive, segundo a reportagem que eu estou conferindo aqui na internet, um projeto de lei no Congresso no ano retrasado, pedindo a prisão de 3 a 9 anos para quem cometer esse tipo de crime. Tá aí, portanto, o recado, né? E lembrando também que é crime compartilhar os chamados nudes, né, os registros de qualquer prática sexual sem consentimento de alguém. Doutor Ronald, a gente está falando muito aqui do período do carnaval, mas isso não só é crime nesse período, não, apesar de ter, infelizmente, um aumento natural nessa época. É importante, portanto, para a gente se encaminhar aqui para o encerramento, reforçar que o passo principal que qualquer vítima do crime de importunação sexual deve dar inicialmente é formalizar essa denúncia. Ok, mas há muitas vezes a vergonha, o constrangimento da vítima. E aí muitas vezes ela se confidencia ali com um amigo, com uma amiga, com um familiar e infelizmente a gente deve estar preparado também, até psicologicamente, para assistir inicialmente aquela pessoa, mas reforçar que é importante denunciar. Sem sombra de dúvida, Warner. Esse período agora de carnaval, eu não tenho dúvidas de que todos esperam que seja um período de muita paz, de muita diversão e de boas memórias. Mas é preciso entender que toda diversão tem um limite. A sua diversão pode não ser a diversão do outro. O seu som alto pode não agradar ao outro. Então, as leis, elas surgem com o objetivo de regular o comportamento da sociedade. E aí, quando nós falamos, principalmente nessas situações que envolvem efetivamente a intimidade das pessoas, é preciso deixar claro que o seu carnaval poderá terminar em um local que você não imagina. Porque o crime de importunação tem uma pena que vai até 5 anos. O crime de estupro, ele tem uma gravidade ainda maior. Então, para que não haja uma necessidade de haver todo esse constrangimento, não só para a vítima, mas também para aquele indivíduo que se excedeu por conta de um uso exagerado de bebida ou até de outros ilícitos, é preciso ter prudência e, acima de tudo, respeito. Dr. Ronald, é importante até dizer que o governo federal, em 2020, criou um cadastro nacional de pessoas condenadas por crime de estupro, um cadastro de estupradores, podemos dizer assim, né? E há também um projeto de lei, não sei se já foi sancionado pelo governo, não recordo, que tinha o objetivo de criar algo semelhante aqui em Alagoas, né? Um projeto de lei para expor o nome e a foto de pessoas condenadas por estupro e violência contra a mulher. Pergunta final aqui que o tempo está encerrando. A pessoa que comete o tipo de crime sobre o qual nós estávamos tratando aqui pode ser considerada, por exemplo, uma pessoa agressora contra a mulher e eventualmente fazer parte de um cadastro desse daqui? Veja, esses cadastros que surgiram, os respectivos projetos de lei, eles apenas irão atingir aqueles indivíduos que tiverem sentença penal condenatória transitada em julgado. Obviamente que essa exposição dos agressores sexuais tem o condão e o objetivo de fazer com que novas vítimas novas pessoas não se tornem vítimas desse tipo de cidadão. Então, por esse motivo que, sem sombra de dúvidas, é algo
que ainda deve ser discutido, melhor conduzido, mas o objetivo principal é também estabelecer dentro daquela linha prevenção, retribuição e reeducação um viés para que não haja uma efetiva reiteração desse tipo de crime e que haja, consequentemente, a redução dos índices de criminalidade no tocante à dignidade sexual. Excelente. Fica aí também, portanto, uma ideia, né, para os legisladores incluírem também esse tipo de cidadão nessa relação, para quando ele for procurar um emprego, se é que esse tipo de gente busca um emprego, né? Quando ele for buscar oportunidades, financiamentos, vê lá esse nome, o que ele cometeu e de alguma maneira inibir também essa prática criminosa que tanto prejudica as mulheres, que é a importunação sexual. Eu conversei sobre esse tema, sobre a gravidade dele em qualquer período do ano, mas principalmente aqui no Carnaval, com o doutor Ronald Pinheiro, advogado criminalista, a quem já agradecemos pela participação. Muito obrigado mais uma vez, viu, doutor Ronald, pela sua participação. Sempre uma alegria tê-lo aqui conosco.